Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Quem achou, diga amém. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Muito obrigado, os irmãos, pode sentar. Quero falar sobre algumas coisas que Ana deixou diante de Deus. Nós lemos um versículo apenas, no primeiro livro de Samuel, aonde nós temos essa linda história de uma mulher conhecida na Bíblia por ser a mãe de Samuel. Ana sempre foi conhecida como a mãe de Samuel, porque o seu filho fez coisas extraordinárias. O seu filho foi um homem importante da história judaica. Mas Ana nos ensina grandes lições. Ana se mostra como uma pessoa de fé, uma pessoa que vai nos ensinar alguma coisa sobre vida com Deus hoje. As informações que nós temos sobre Ana dizem que ela era da tribo de Efraim, que ela era casada com um homem chamado Elcana. Outra informação interessante sobre Ana é sobre a sua estrutura familiar. E essa estrutura familiar trazia alguns problemas para Ana. A época em que ela vivia, a poligamia era algo comum, era algo natural. Então seu esposo, o Elcana, tinha naturalmente outra esposa convivendo junto com Ana. E a Bíblia vai nos informar que essa estrutura familiar gerava alguns conflitos. Os conflitos eram tão grandes que a Bíblia chama Penina, a outra esposa de Elcana, e Ana de rivais, porque elas entravam frequentemente em conflitos. Essa estrutura familiar corroía o coração de Ana, sendo que a outra mulher, a Penina, muitas vezes tirava sarro. A outra mulher muitas vezes tirava a paciência, tirava a calma de Ana. Essa estrutura familiar prejudicava a vida dela, mas outra situação, a Bíblia vai nos informar sobre Ana, e a Bíblia diz que ela era estéril. Pense agora, você senhora, você moça, se coloque no lugar de Ana, você tendo que conviver com outra mulher dentro de seu lar, dentro de sua casa, sendo que a outra seria sua rival. Além de tudo, você não poderia gerar filhos ao seu esposo. Ana era estéril, e ser estéril na cultura de Ana era algo terrível. Era uma catástrofe para uma mulher não poder gerar filhos. Hoje, muitas mulheres preferem dar atenção à sua profissão, à sua vida, e deixam a questão dos filhos em segundo plano. Mas na cultura de Ana, não ter filhos era uma catástrofe, era algo terrível. Então essa era a vida de Ana, essa era a sua estrutura familiar, esse era o contexto de vida que Ana convivia todos os dias. Mas a Bíblia nos diz que Ana sabia onde buscar recursos. Ana sabia muito bem aonde procurar ajuda. Ana sabia muito bem aonde procurar socorro. E a Bíblia vai nos informar que Ana foi ao templo buscar ao Senhor. O nosso socorro, a nossa esperança está diante de Deus. A vida de Ana era terrível, mas Ana sabia muito bem aonde encontrar o seu socorro. E a Bíblia diz que Ana foi buscar a Deus, foi clamar ao Senhor. E a informação que nós temos é que esse tempo que ela passou com Deus
gerou grandes mudanças e transformações na vida dela. Agora, no decorrer do sermão, você vai ver outra pessoa. Era a mesma Ana, o mesmo personagem, a mesma pessoa, mas após ela ter buscado socorro divino, após ela ter passado um tempo com Deus, a vida dela é transformada totalmente. Agora nós vamos conhecer outra Ana. A Ana que foi agraciada por Deus. A Ana que contava vitórias diante de Deus. Mas Ana, nesse tempo que ela passou com Deus, Ana deixou 4 coisas diante de Deus. Ela foi buscar ao Senhor, e naquele dia, ela deixou 4 coisas diante de Deus. Eu tenho certeza que você quer ser abençoado. Eu tenho certeza que você quer ser transformado e mudado e alcançado assim como foi Ana. Então observe, existem algumas coisas que você deve deixar diante de Deus. Ana foi buscar ao Senhor, e a primeira coisa que ela deixa diante de Deus, a primeira coisa que ela deposita aos pés do Senhor, naquele tempo de busca no templo, é a sua oração. Repita comigo, oração no 3, 1, 2, 3. Bem forte, irmão, 1, 2, 3. O versículo que nós lemos diz, ela orou ao Senhor. Ela orou ao Senhor. Eu gostaria de estar ao lado de Ana naquele momento, para ouvir o que Ana orou naquele dia. Eu queria saber quais foram as palavras, quais foram as frases, o que Ana disse para Deus naquele dia, para poder reproduzir esta noite. Mas a verdade é que nós não sabemos o que ela disse, mas a Bíblia nos informa que ela orou ao Senhor. Nós não sabemos o que Ana orou, mas Deus sabe, e Deus ouviu a oração de Ana naquele dia. Eu quero dizer para você essa noite, desde o momento que você entra aqui no templo, toda quinta-feira, quando você entra aqui, esse lugar é casa de oração. Quando você clama, antes mesmo das palavras saírem na sua boca, Deus já sabe a sua oração, meu irmão. Se nós tivéssemos conhecimento do poder que está nas nossas orações, nós oraríamos muito mais. Nós seríamos homens e mulheres de um tempo muito maior de oração com Deus, porque há poder quando um homem e uma mulher está orando diante de Deus. Ana orou ao Senhor. Eu quero te incentivar esta noite, continue clamando, continue orando, continue falando com Deus, continue colocando a sua necessidade diante do Senhor, porque todas as suas palavras em oração estão diante de Deus e elas estão registradas. Ana sabia, eu estou aflita, eu estou desesperada, a minha família precisa de um milagre, a minha vida precisa de um milagre. O que eu faço? Ana sabia, eu vou orar, eu vou falar com Deus. A grande memória que eu tenho da minha infância é de minha avó. Minha avó é uma mulher muito crente, mas muitas vezes pela madrugada, eu pegava minha avó em oração, 3, 4 horas da manhã, a luz do seu quarto ligada e a minha avó orando. Hoje muitas vitórias que eu colho e que a minha família colhe, eu sei que foram frutos de uma madrugada de oração. Agora Ana, naquele dia, deixou a sua segunda coisa. Ana deixou as suas angústias. Ana deixou as suas angústias. Olha o que a Bíblia diz. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor. Imagine uma pessoa com
amargura de alma. Quem aqui gosta de um doce amargo? Chocolate meio amargo não é o mais preferido da gente. A gente gosta das coisas doces, a gente gosta das coisas boas. O que é amargo, a gente não gosta. E a Bíblia diz que Ana chegou diante de Deus naquele dia com a alma amargurada. Mesmo com a alma amargurada, Ana sabia aonde colocar as suas decepções, as suas frustrações, as suas tristezas. Ana deixa naquele dia, diante de Deus, toda a amargura da sua alma. Ana estava vivendo como uma mulher depressiva. Perceba as informações que nós temos sobre Ana. A Bíblia diz que ela estava irritada. Guarde essa palavra, irritada. A Bíblia diz que a sua rival e toda a circunstância da sua vida irritava Ana. A segunda coisa que ela estava vivendo, Ana chorava muito. O capítulo 1 vai nos dizer que o esposo dela chegou para ela e disse: Ana, por que você está chorando tanto? Ana, por que você chora tanto? Então perceba, Ana era irritada e Ana chorava. A segunda coisa, Ana não comia. Se você ler o capítulo 1 e o versículo 7, diz que Ana não comia. Então perceba uma mulher irritada, uma mulher que chorava e uma mulher que não comia. Quem não come logo passa por irritação. Quem não come logo passa por deficiência na sua saúde. Quem não se alimenta bem, logo vai ficar doente. Então Ana, ela era irritada, Ana chorava muito, Ana não comia, logo provável tinha problemas de saúde, depressão. O único diagnóstico que nós podemos dar para a vida de Ana é depressão. Irritada, chorava, não comia, problemas de saúde. Ana era uma mulher depressiva, sem alegrias para contar. Mas Ana sabia muito bem aonde colocar as suas angústias. Ana sabia onde estava a solução para a sua depressão, a solução para a sua amargura de alma. Ela foi buscar a Deus, ela sabia que era diante de Deus que ela iria encontrar a alegria para a sua alma. Nós vivemos em uma cidade depressiva. A nossa cidade tem altos índices de depressão. Trabalhando com adolescentes diariamente, eu converso e oro e atendo adolescentes que têm o mesmo problema, depressão. Os nossos jovens estão depressivos. As nossas donas de casa estão depressivas. Os homens que deveriam estar sustentando a família estão depressivos, com amargura de alma. Mas eu quero dizer para você aqui esta noite, você que entrou aqui com tristeza na sua alma, você que entrou aqui e depende de remédios, você que entrou aqui e vive um quadro de depressão, faça como Ana, deixe diante de Deus a sua angústia. A sua vida tem solução, para a sua família tem solução, a sua depressão pode sair sim. Deixe diante de Deus, e Deus pode transformar a sua vida. A Bíblia diz que Ana chorava, era irritada, era triste. Mas se você ler o versículo 18 do capítulo 1, olha o que a Bíblia diz. Versículo 18 do capítulo 1, a Bíblia diz assim: e Ana foi embora. Ela orou, deixou a angústia diante de Deus, e Ana foi embora. Vírgula.
O que aconteceu com ela, pastor? E Ana foi embora, vírgula, e comeu. Você pode glorificar a Deus por isso? E comeu, vírgula, e o seu rosto já não era triste. Ela não comia, o seu rosto era triste, mas ela deixou diante de Deus a sua angústia, foi embora, comeu e o seu rosto já não era triste. Quem olhava para Ana disse: Ana, o que aconteceu com você? O que aconteceu com você, Ana? E Ana disse: eu fui clamar a Deus, eu fui buscar ao Senhor, eu fui orar a Deus, eu fui clamar ao Senhor. A terceira coisa que Ana deixou diante de Deus, ela deixou as suas lágrimas. Vamos repetir bem forte no 3, lágrimas, 1, 2, 3, 3, 2, 1, lágrimas. O versículo que a gente leu diz: e Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A expressão do escritor é abundantemente. Chorar abundantemente não é uma lágrima no rosto. Chorar abundantemente não é deixar os olhos molhados. Chorar abundantemente não é chorar um pouco, não é sussurrar, não. Imagine uma mulher desesperada chorando. Imagine uma mulher que tinha que conter as suas lágrimas. Imagine uma mulher que tinha que buscar lenço, e lenço não dava conta, porque ela chorou abundantemente. Ana sabia que se ela estava triste, ela tinha que chorar, mas chorar diante de Deus. Eu falo esta noite a pessoas que estão chorando pelas madrugadas. Eu falo a pessoas aqui esta noite que estão trabalhando e estão chorando. Eu falo a pessoas aqui esta noite que estão estudando na faculdade, na escola, no curso, e estão chorando. Eu falo esta noite a você que a sua vida é uma vida de lágrimas, uma vida de desespero. Eu falo a você esta noite que entrou aqui no templo e molhou o seu rosto com lágrimas de desespero. Eu falo a você esta noite que molhou o seu lenço com lágrimas. Sabe qual é a boa notícia que eu tenho para lhe dar? Você quer receber a boa notícia? Antes que as suas lágrimas caíssem no chão desse templo, Deus já recolheu todas elas. Antes que as suas lágrimas fossem recolhidas pelo teu lenço, Deus já recolheu todas elas. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Deus é especialista em trabalhar com lágrimas. Deus é especialista em trabalhar com lágrimas. Se você é pedreiro, você sabe trabalhar com tijolo. Se você é mecânico, você sabe trabalhar com ferramenta, com carro. Se você é eletricista, você sabe trabalhar com eletricidade, com fio. Se você trabalha com informática, você sabe dos códigos, sabe tudo sobre sistemas. Agora Deus conhece a sua alma, e Deus sabe trabalhar com as suas lágrimas. Todas as suas lágrimas que estão diante de Deus, Deus vai transformar em sorriso. O salmista Davi sabia disso, e ele diz assim: Deus, Tu pões as minhas lágrimas no Teu odre. Deus, Tu colocas todas as minhas lágrimas no Teu livro.
Você acredita que todas as tuas lágrimas Deus está vendo, Deus está recolhendo? Pode chorar mesmo, meu irmão, mas chore diante de Deus. Pode chorar, pode clamar, pode orar, porque essas lágrimas um dia se transformarão em riso. Esse seu rosto choroso um dia se transformará num rosto de sorriso e de alegria. Agora a última coisa que a Ana deixou diante de Deus. Ana deixou a sua oração, Ana deixou a sua angústia, Ana deixou as suas lágrimas. E a última coisa que aquela mulher coloca diante de Deus, o seu propósito. Na sua oração, Ana falou e o escritor deixou registrado. O escritor deixou registrado porque essa é a principal frase, é a tônica, é o resumo da oração daquela alma desesperada. E a Ana orou assim: Deus, eu oro por um filho. Se tu me deres um filho, se tu me abençoares, eu faço um propósito. E o propósito que eu faço contigo é de que o meu filho será teu. Eu consagro meu filho para sempre. Ele será consagrado a ti. Ana faz esse propósito, termina a oração e vai embora. A última coisa que você tem que deixar diante de Deus, meu irmão, é o propósito. Por que que você quer esse emprego novo? Por que que você quer aumento de salário? Você ora, você faz campanha, você derrama lágrimas por isso. Por quê? Se o seu propósito for deixado diante de Deus hoje, e dizer: Deus, a minha renda sendo acrescida, eu vou ser fiel a ti. Eu dou o meu dízimo mesmo sem receber, mas eu pretendo, Senhor, abençoar a tua casa, a minha renda será tua, tudo aquilo que tu me deres eu vou abençoar a tua obra. Por que que você quer ser abençoado, meu irmão? Faça um propósito diante de Deus. Você tem que ter um propósito. Deus, eu proponho, eu quero, eu desejo largar esse vício, eu não quero mais essa vida para mim. Senhor, a minha meta, o meu propósito é abandonar esse pecado, abandonar as más amizades, abandonar esse vício que prejudica a minha vida espiritual. Esse é o meu propósito, eu pretendo isso. Sem objetivo concreto, sem um propósito diante de Deus, a sua vida não será transformada. Deus, o meu propósito é te servir para sempre. Eu entrego a minha vida para ti, eu entrego a minha casa, eu entrego o meu lar, eu entrego a minha renda, eu entrego toda a minha casa, os meus filhos, nós te serviremos. Faça esse propósito diante de Deus. Deus, a minha família será tua, os meus filhos serão teus, a minha vida será tua, a minha casa será tua, Senhor. Esse é o meu propósito de vida. Qual que é o seu propósito que está sendo colocado diante de Deus? O que que você está colocando diante do Senhor esta noite? Fique de pé. Nós vamos ler o versículo 26, do capítulo 1. O mesmo capítulo que nós lemos. O capítulo 1 nos mostra Ana chorando, Ana irritada, com a estrutura familiar desmoronando, essa mulher angustiada. Mas o mesmo capítulo vai me dizer que Ana voltou. Naquele dia ela deixou essas 4 coisas diante de Deus, mas Ana volta.
Ana voltou no mesmo lugar. Não sei quanto tempo passou, mas a Ana voltou. E o que acontece na história, pastor? Como é que foi o retorno? Depois dela deixar as lágrimas, depois dela deixar a angústia, depois dela deixar a oração, depois dela fazer um propósito diante de Deus. Como foi o retorno de Ana? Era o mesmo templo, o mesmo lugar, e o mesmo pastor recebe ela. E aí Ana abre a boca ao pastor e diz assim: ah, meu Senhor, hoje eu estou aqui de volta. E olha esse menino que está comigo. Por esse menino eu orava. Quando eu vim aqui, eu orei, eu clamei, eu chorei, fiz o meu propósito. E está aqui a minha vitória nas minhas mãos. Quando você deixa tudo diante de Deus, você tem bênção para contar às pessoas. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai chegar no seu trabalho e você vai ter bênção para contar. As pessoas só viam tristeza no seu rosto. As pessoas só viam tristeza nas suas histórias, nas suas conversas. Só havia angústia, só havia tristeza. Você vai dizer: está aqui a minha vitória. Por isso eu orava, agora eu estou liberto, abençoado, transformado. Eu orava por isso e Deus me concedeu. Vire a página da Bíblia e vá ao capítulo 2. Lá está Ana compondo um hino de adoração a Deus. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você agora. No capítulo 1, Ana estava chorando, Ana estava angustiada, Ana estava triste. Nós viramos a página e vamos ao capítulo 2. Ana está compondo um hino de adoração a Deus. Era a mesma mulher, era o mesmo personagem, mas agora ela tinha alegria para falar. Agora ela estava cantando, agora ela estava adorando. Prepare, meu irmão, você vai cantar. Comece a orar, comece a clamar agora. Comece a clamar, comece a clamar. Pode chorar, deixe a sua angústia, faça o seu propósito. Comece a clamar na galeria aqui embaixo. Comece a orar, comece a clamar. Comece a buscar a Deus. Deixe a sua oração, deixe a sua angústia. Faça o seu propósito diante de Deus. A sua vida pode ser transformada. O seu momento, a sua família pode ser restaurado, Pai. Nós estamos aqui esta noite e nós oramos a Ti, Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus poderoso, que transforma o quadro, que muda, Senhor, o quadro da família, que muda, Senhor, o quadro da nossa alma, do nosso coração. Deus nos ensina que quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o nosso ser o Senhor controlar, só então, Senhor, nós vamos ver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Quando toda a nossa oração, todo o nosso ser, toda a nossa angústia estiver sendo colocada diante de Ti, os milagres vão se suceder na nossa vida. A nossa vida será transformada. Liberta esse homem da depressão, liberta essa mulher da depressão, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, para que essa mulher componha hinos de adoração, para que a nossa boca se encha de júbilo, de alegria. Muda o nosso quadro, Senhor, esta noite, para que o Teu nome seja glorificado. Aplauda o Senhor com alegria. Glorifique a Deus.